Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Por aqui está tudo ok. Eu estou assim numa espécie de pausa de carnaval. Não é bem férias, na verdade, mas foi importante para descansar um bocadinho. Ahm, Tive muitas coisas a acontecer estes dias que vos posso partilhar, posso contar-vos. Eu fui a um aniversário de um amigo que fez 30 anos e, e decidiu fazer uma festa assim bem grande, com muita coisa a acontecer e foi super giro, porque são os 30 anos, né? E quando as pessoas fazem 30 anos querem fazer assim uma festa grande, uma festa da romba, vá. Olhem, e foi muito divertido, diverti-me imenso. Nós fomos a um bar queer e, e eu senti-me tão bem, tão feliz, eu estava tão divertida no bar, porque, e isto é uma reflexão que eu gostava de fazer convosco, porque acho que há aqui várias camadas e várias diferenças entre um bar dito geral, vá, e um bar queer, não é? Que é um bar que serve um público-alvo muito específico. E, e eu gostei particularmente de várias coisas. Primeiro, a música é muito melhor, na minha opinião. A música é muito melhor porque passa música pop anos 2000, música pop das grandes queens da música pop, não é? Sei lá, Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, enfim, senti que era bastante mais divertido estar a dançar ao som do pop, não se não fosse eu também uma criança anos 90, mas muito melhor do que, sei lá, o funk normal dos bares mais gerais, ditos gerais, não é? Para a população em geral. Portanto, olhem, gostei imenso da música. Depois, não ser importunada, todas as pessoas super respeitadoras do espaço do outro, todos estão felizes a dançar, tão divertidos. Olhem, também 10/10, não ser importunada por pessoas aleatórias. Senti-me super segura em todo o bar, não tive nenhum problema de deslocar-me à casa de banho sozinha, ir não sei onde sozinha, não. Eh, Super tranquilo, portanto, olhem, adorei 10/10, repetia, quero repetir sempre. A partir de agora só saio para baixo para bares queer. Pronto, está decidido. Não, mas brincadeiras à parte, super aconselho a experiência, para pessoas que nunca foram, porque sei lá, têm esta ideia de eu sou hetero, porque é que eu haveria de ir a um bar queer? Não, vão só, é incrível, vão adorar, mesmo. Pronto, depois, o que é que eu tenho mais para vos contar? Dizer-vos que, entretanto, foi Dia dos Namorados e eu tinha prometido que ia lançar um produto para vocês e vai acontecer, atenção, vai acontecer, simplesmente decidi adiar o lançamento do produto por questões, eh, enfim, estratégicas, pronto, de marketing estratégico. Portanto, adiei o lançamento desse produto, mas quero muito que vocês saibam qual é, portanto fiquem atentos porque ele vai sair, eu prometo que ele vai sair. Entretanto, também dizer-vos que o Dia dos Namorados já aconteceu e eu acho sempre importante trazer aqui este disclaimer de que é de facto super overwhelming para muitas pessoas estar nas redes sociais neste dia. Pelo menos nas minhas redes sociais foi um fucking inferno. Eu não sei se posso dizer as neiras neste podcast. Posso? Posso, é meu, não é? Eu é que sei. Enfim, foi um inferno porque muitas pessoas põem o seu namorado, a sua namorada, não é? Põem os stories fofinhos e com descrições muito amorosas, e eu acredito que para muitas pessoas possa ser doloroso, principalmente para aquelas que terminaram relações há pouco tempo, para aquelas que estão a fazer um luto de uma relação, seja um luto por morte, seja um luto por término, para aquelas que queriam muito estar numa relação e isso ainda não aconteceu. Enfim, acredito que possa ser bastante overwhelming, portanto, deixo aqui também a minha palavra de força. E dizer-vos que o Dia dos Namorados já passou, são 24 horas super intensas, eu percebo, mas depois passa e tudo volta a uma normalidade estranha, não é? Em que de repente já não exaltamos o nosso parceiro ou a nossa parceira, já não damos flores, já não damos chocolates, já não fazemos coisas fofinhas, simplesmente discutimos, também há isso, né? Discutimos e estamos zangados. Pronto. Às vezes é isto que acontece, isso também é muito triste, não é? Esta lógica de no dia dos namorados é tudo incrível, mas fora desse dia as coisas, enfim, são como são. Depois gostava também de vos trazer, e este será o mote para o nosso episódio de hoje, trazer-vos a ideia de que foi carnaval, portanto, está a ser carnaval, na verdade, para mim, mas para vocês foi carnaval ontem, né? E eu gostava de vos dizer que esta é uma altura do ano que a minha família adora, é uma altura do ano em que nós nos juntamos todos para
a almoçar, não é? O almoço de carnaval, o famoso cozido à portuguesa, e depois vamos todos mascarados, não é? E depois vamos todos ver o cortejo que se faz aqui na minha freguesia, há uma espécie de um cortejo de carnaval, e, e a minha família, pronto, adora ver o cortejo, algumas pessoas até poderão ir no cortejo, enfim, depende dos anos. E pronto, é um cortejo livre, portanto qualquer pessoa pode juntar-se, vai mascarada e junta-se ao cortejo, e portanto algumas pessoas da minha família gostam de ir, outras nem por isso, outras vão só ver. Eu vou sempre só ver, mas os meus irmãos já foram em alguns anos e pronto, é sempre super divertido. E pronto, e pegando no tema de carnaval, o tema do nosso episódio de hoje vai ser um pouquinho sobre isso, pelo menos é aquilo que acontece muitas vezes no carnaval das relações. E agora vocês perguntam, mas o que raio é que é o carnaval das relações? E eu digo muitas vezes em consulta e quero reforçar aqui que no início de uma relação, todos, sem exceção absolutamente nenhuma, usamos uma espécie de máscara. E este será o tema do nosso episódio, portanto nós vamos falar sobre a máscara que nós usamos no início das relações. E eu não uso a palavra máscara como sinónimo de falsidade, ou seja, não é isso que eu quero dizer, não é que nós estejamos a ser falsos, a ser enfim, a enganar o outro. Eu digo máscara como sinónimo de apresentação social, uma espécie de uma curadoria que nós fazemos da informação que nós queremos passar ao outro. No fundo, até diria que uma espécie de uma tentativa de moldar a forma como o outro nos vê e a forma como o outro pensa sobre nós. A forma como, a máscara é como se fosse a forma como nós mostramos ao mundo, e em especial a quem nos interessa, não é? Por quem estamos apaixonados, a nossa melhor faceta. Portanto, a máscara é a nossa melhor faceta. Faz sentido isto? Portanto, a minha hipótese é, no início das relações, nós usamos uma espécie de uma máscara que serve para nós fazermos uma curadoria, um filtro da informação que nós queremos que o outro tenha sobre nós. Queremos passar ao outro. A forma como nos vê, a forma como pensa sobre nós, é com base na informação curada, não é? Feita uma curadoria dessa informação sobre nós, que é a máscara. Faz sentido isto? E eu sei que esta ideia é bastante desconfortável para muitas pessoas. Eu sei que muitas pessoas, perante esta informação, ficam desconfortáveis, ficam a sentir que, de alguma forma, eu estou a dizer que elas são falsas ou não verdadeiras no início de uma relação. Porque, no fundo, o que esta ideia nos diz é que a intimidade que tu criaste na tua relação não começou com autenticidade, não começou contigo a ser autêntico. Começa no fundo, aquilo que eu estou a dizer começa no fundo com uma versão muito editada de quem nós somos. Mas, para a minha defesa, em minha defesa, dizer-vos que isto não é só a minha opinião. Isto é o que a psicologia social nos diz e é sobre isso que eu quero falar-vos, né? Ou seja, para cimentar esta ideia, dizer-vos que a nossa vida social é como uma espécie de palco e nós já falamos sobre isto no primeiro episódio de todos. E nos restantes também já falei imenso sobre esta questão do palco e do backstage. A nossa vida social é como se fosse um palco, onde nós estamos constantemente em teatro, a performar. Nós escolhemos o que é que queremos mostrar, nós escolhemos como queremos mostrar, quando mostrar e, no fundo, fazemos-lo para influenciar a imagem que os outros formam sobre nós. Nós fazemos isto, não há como negar. E, portanto, sendo o nosso palco, nós fazemos lá as atuações que nós quisermos, né? Incluindo quando estamos a conhecer alguém novo que nós queremos impressionar e que nós queremos que goste de nós, porque gostamos dessa pessoa também, não é? E depois temos o backstage. O backstage é onde nós guardamos toda a informação que temos sobre nós, todas as partes de nós que nós ainda não sentimos segurança suficiente para pôr cá fora. O lado sombra, as coisas menos boas, os defeitos. Nós geralmente só mostramos o backstage às pessoas em quem realmente confiamos, às pessoas com quem sentimos uma intimidade tão grande e uma confiança tão grande, uma segurança tão grande acima de tudo, e segurança também do ponto de vista da rejeição, portanto saber que esta pessoa não vai rejeitar estas partes de mim, e também falaremos mais à frente sobre isso, é a quem nós mostramos o nosso backstage. E que bom que é nós termos pessoas dessas na nossa vida, que bom que é. Agora, importante fazer este disclaimer, que é esta máscara que nós usamos no início das relações, seja ela qual for, não é patológica, não é uma coisa negativa. Isto nós estamos aqui a falar de tu usas uma máscara no início das relações. Não, isto é só, eu estou a usar a palavra máscara só para efeitos relacionáveis com o carnaval, ok?
Podia estar a usar outra palavra qualquer, mas só para vos dizer que é adaptativo e é uma competência social importantíssima nós termos esta máscara que usamos no início das relações. Se eu estivesse numa entrevista de emprego e eu dissesse que vou ser 100% eu, isso podia significar que eu vou para lá ser desregulada, impulsiva, sem filtros, não é? Porque 100% eu significa não filtrar, se calhar, o pensamento que me surge, não filtrar o comportamento que estou impelida a fazer, não é? A ação que eu estou impelida a fazer, a agir, a ação que eu estou impelida a agir, não sei se é assim que se diz, mas pronto. Posso, sei lá, ser desagradável, sem querer, e portanto não é isso que nós queremos dizer com autenticidade. A autenticidade é quando nós somos congruentes com nós próprios, congruentes com quem somos, congruentes com os nossos valores, congruentes com os nossos objetivos. Não é sobre nós sermos 100% quem nós somos, porque nós somos demasiadas coisas e às vezes somos coisas contraditórias. Olha, vai aqui uma reflexão importante. Nós somos coisas contraditórias, portanto, nós escolhemos aquilo que faz sentido ser em determinado contexto. Eu não sou a mesma coisa com a minha família que eu sou com os meus amigos. Nem sou com os meus amigos, pelo menos em grupo, aquilo que eu sou com o meu namorado sozinha. Nem sou de todo aquilo que eu sou nas consultas. Nós adaptamos ao contexto, não é? Ou seja, nós conseguimos mostrar as partes de nós que fazem mais sentido para cada contexto. Não significa que estamos a ser falsos, significa que temos partes diferentes que às vezes conflituam entre si, mas essas partes compõem o nós, mas nós nunca podemos. Olha, vamos a um exemplo mais fácil. É como se as nossas partes dessem 150 e nós não podemos dar 150, nós só podemos dar 100, não é? Porque 100 é o máximo, mas o todo é maior do que a soma das partes. Portanto, nós não podemos mostrar o todo, porque o todo é maior do que a soma das partes e dá mais do que 100%. E nós só podemos mostrar 100%. Não é? Portanto, nós escolhemos aquilo que queremos mostrar em determinado contexto. Ok? Portanto, isto tudo para dizer que eu não quero, com isto de máscara, dizer que não estamos a ser autênticos. Não é sobre isso, porque a autenticidade é sobre congruência, como estávamos a falar. Ok? Portanto, congruência é saber adaptar-me ao contexto. E nas relações acontece o mesmo. Não precisamos de estar a mentir para estarmos a gerir a impressão do outro sobre nós. Ok? Basta, no fundo, escolhermos o que queremos mostrar primeiro, não é? Porque eventualmente nós vamos mostrar tudo, em contextos diferentes, como é óbvio. O meu namorado conhece-me quando eu estou com a minha família, porque ele também lá está. Ele conhece-me quando eu estou com os meus amigos, porque muitas vezes ele também lá está. Conhece-me quando estamos sozinhos, porque ele também lá está. Só não me conhece em consulta, na verdade também há isso, né? Não me conhece em consulta. Mas conhece também o meu lado de psicóloga, porque às vezes ele também vem ao de cima quando nós estamos juntos. Portanto, ele conhece as várias partes, simplesmente não as conhece ao mesmo tempo, não é? Portanto, eu faço uma curadoria daquilo que eu quero mostrar em determinado contexto e acontece ele estar lá muitas vezes, né? Mas há muitas pessoas da nossa vida que não vão estar e está tudo certo. Portanto, isto para dizer que no início das relações nós fazemos todos o mesmo. E o que é que nós fazemos? Nós fazemos uma seleção da informação. Eu mostro o melhor e eu escondo o que me envergonha. Eu mostro aquilo que eu sinto que são as minhas melhores qualidades, eu mostro as minhas melhores conquistas, os meus melhores feitos, enfim, e escondo aquilo que me envergonha, as minhas derrotas, os meus fracassos, os problemas que eu tenho na vida, os conflitos familiares, os conflitos nas amizades, eu escondo os meus defeitos, eu escondo, ok? Outra coisa que também fazemos é controlar sinais. E o que é isto de controlar sinais? Controlar o tom de voz, controlar o nosso humor, a roupa que nós vestimos no dia que vamos estar com estas pessoas, especialmente se for as primeiras vezes, não é? Nós controlamos a nossa energia. Se nós estivermos num dia com pouca energia, nós vamos fingir que estamos super enérgicos e super felizes. Portanto, nós controlamos também estes pequenos sinais, a nossa postura, o tom de voz, o humor, as microexpressões. As microexpressões são difíceis de controlar, mas as expressões nós controlamos, fazemos uma monitorização muito maior daquilo que está a acontecer na nossa cara, sabem? Portanto, controle de sinais, nós fazemos 100% isto. Toda a gente, ok? Outra coisa que nós também fazemos é a gestão da vulnerabilidade. Nós não mostramos as nossas inseguranças mais profundas num primeiro date ou nos primeiros dates. Portanto, nós também fazemos a gestão daquilo que nós consideramos ser a porta para o nosso íntimo mais íntimo, não é? Portanto, não deixamos a pessoa entrar nas nossas inseguranças mais profundas, pelo menos a maioria de nós, porque aqui eu já vou dizer que existem pessoas que às vezes dão acesso a essas mesmas inseguranças e são mais vulneráveis nos primeiros encontros e está tudo bem com isso. Nós aqui não estamos a dizer que isto é o certo e o errado, estamos a dizer que isto é o comum.
ok? Portanto, está tudo certo que existem pessoas que não façam isto, mas a grande maioria faz. E porquê que faz? Perguntou a vocês. Porquê que nós fazemos isto? Porque o início de uma relação é um território muito arriscado. É uma zona de alto risco de rejeição. E nós somos, como é óbvio, seres altamente sensíveis à rejeição, ok? A rejeição, na verdade, a rejeição social, no caso, porque há vários tipos de rejeição, mas a social ativa os mesmos processos psicológicos e fisiológicos de uma ameaça física, de uma ameaça real. É como se tivesse de facto um leão a correr atrás de nós e nós ainda fôssemos povos recoletores que estão a fugir dos leões, ok? Nós sentimos a rejeição como uma ameaça à nossa sobrevivência porque o era de facto, em tempos. Portanto, a rejeição do grupo era igual a morrer. Se eu fosse rejeitada do grupo social em que eu estou inserida, desta tribo, deste grupo que se criou aqui, eu vou morrer, eu não me vou virar sozinha. E por isso é que, enquanto seres humanos, nós necessitamos tanto de pertencer. É tão estrutural para nós a pertença que mexe com a nossa autorregulação, mexe com o nosso humor, mexe com a nossa autoestima, mexe com o nosso comportamento. Às vezes até ficamos completamente desvairados, né, em termos de comportamento, ficamos agressivos, ficamos impulsivos. Portanto, é claro que quando eu gosto de alguém, eu vou tentar ao máximo reduzir a probabilidade desta pessoa me rejeitar. Eu vou polir a minha apresentação para que esta pessoa goste efetivamente de mim e para que eu não sinta que ela me está a rejeitar. Porque a verdade é que a rejeição ativa os nossos processos psicológicos e fisiológicos de ameaça e é doloroso, muito doloroso, ser rejeitado. E isto leva-nos a uma reflexão importante e que eu adoro, que é, e no fundo esta reflexão, a reflexão até, no fundo é dar a volta ao texto, nós estamos a dar a volta ao texto aqui, mas a reflexão é, nós não usamos uma máscara para enganar os outros, nós usamos uma máscara para sermos aceites. E às vezes também para sermos desejados, ok? Para sermos desejados não só sexualmente e romanticamente, mas também em termos de amizade, né? Ou seja, que o outro deseje estar connosco. E no contexto da atração por outra pessoa, quando nós estamos a conhecer alguém num ambiente romântico, nós tendemos a mostrar traços que nós sabemos que vão ser valorizados e tendemos a minimizar os traços que podem ser vistos como problemas, mesmo que não seja consciente, ok? Porque nós sabemos, o nosso cérebro sabe quais é que são os traços que são vistos como desejáveis, portanto, nós focamos o nosso comportamento naquilo que nós sabemos ser qualidades desejáveis, por exemplo, ser calorosa, inteligente, mostrar uma pessoa estável, divertida, às vezes até ter estatuto, portanto mostrar-me uma pessoa com estatuto, valores, né, quais é que são os meus valores, rir sempre das piadas, porque sou muito divertida, tenho muito sentido de humor. Nós sabemos quais é que são as qualidades desejáveis, pela maioria, pela população em geral, não é? Porque nós sabemos quais são os sinais que culturalmente vendem melhor, sabem? Nós sabemos que culturalmente determinados sinais vendem melhor a nossa pessoa. Ou seja, nós podemos até achar que estamos a ser espontâneos, mas o nosso cérebro está a fazer marketing, malta. E ninguém julga, isto é profundamente humano, está tudo certo em relação a isso. Mas nós estamos a fazer marketing. Ainda há um outro lado que eu vos queria trazer, que é esta lógica de que não é sobre o que nós mostramos ao outro, é sobre o que está a acontecer também no próprio cérebro no início de uma relação, ok? Não é só sobre esta máscara que nós usamos, é também sobre quando nós conhecemos alguém novo, de quem nós gostamos, nós estamos completamente dominados pela dopamina, que é esta energia de nova relação, não é aquilo que se costuma falar da energia de nova relação, um kick hormonal maravilhoso a pairar no cérebro, esta fase da paixão ardente, que tem muitas características de estado de recompensa. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós fazemos uma coisa que é extremamente viciante, que nos dá uma descarga de dopamina muito grande, no fundo nós estamos a ativar o nosso estado de recompensa, que é o quê? Que é, no fundo, a recompensa imediata por uma determinada ação que tínhamos feito. Por exemplo, quando nós jogamos num casino e se damos um kick dopaminérgico enorme, há uma recompensa enorme, principalmente se ganharmos dinheiro, não é? E isso vai fazer com que nós nos viciemos
nessa adrenalina do kick dopaminérgico. E muitas vezes o kick dopaminérgico, essa descarga de dopamina, não é sobre o ganhar dinheiro, às vezes é mesmo sobre o fazer rolar o dado, sabem? Isso dá aquele, ah, meu Deus, o que é que vai sair? Estou muito, muita adrenalina. Pronto, é o que nós chamamos de adrenalina. E portanto, isto dá-nos um foco intenso, isto dá-nos muita energia, muita euforia, até um certo craving por aquilo que está a acontecer. Por exemplo, comprar roupa online também nos dá um kick dopaminérgico, ok? Portanto, comprar roupa online é quase que o século XXI do álcool ou da droga, ou enfim, do jogo, etc. Portanto, nas relações, isto ajuda a explicar porque é que nós usamos a máscara, porque a máscara não é só uma escolha consciente, até porque nem sempre é consciente, como já falamos, é também uma mudança real no nosso estado, sabem? Ficamos mais leves, mais entusiasmados, mais brilhantes, dá-nos este kick dopaminérgico. Portanto, quando nós conhecemos alguém novo, nós podemos estar a usar a máscara sim, mas às vezes não é só sobre a máscara, às vezes também é sobre o que está a acontecer no nosso cérebro. Era isto que eu vos queria trazer. Outra coisa que também acontece no início das relações e que contribui para tudo isto, na verdade, é a idealização. A verdade é que todos nós temos levemente, ok? Ideias idealizadas da pessoa com quem nós estamos. Nós vemos-lo de uma forma um pouquinho mais positiva do que à partida ele ou ela se vê a si própria, ok? E isto é óbvio quando muitas vezes nós dizemos: eu adorava que tu te visses como eu te vejo, eu adorava que tu pensasses sobre ti como eu penso sobre ti. Claro que tu pensas sempre melhor. Primeiro, porque tu não tens acesso ao lado sombra, não é? Portanto, esta pessoa tem, e portanto, à partida, nós sabemos coisas sobre nós que nos fazem achar pior sobre nós, sabem? Do que a outra pessoa. Mas também existe esta questão de talvez nós tenhamos todos ideias levemente idealizadas do nosso parceiro. E esta idealização, regra geral, até está associada a maiores níveis de satisfação na relação e a maior estabilidade. Portanto, no fundo, ela até nos ajuda a viver relações um bocadinho mais leves e mais felizes. Porque ela funciona muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes como uma profecia que se autorrealiza, que é, nós tratamos o outro de uma forma tão especial, porque nós o vemos como alguém tão especial, que na verdade o outro tende a aproximar-se dessa versão. Muitas vezes o que acontece é, pronto, lá está. O que eu quero dizer com profecia que se autorrealiza é exatamente isto. Nós profetizamos uma coisa e essa coisa torna-se real, torna-se verdade, porque nós a profetizamos e fizemos com que ela acontecesse. Porque a profetizamos, não é? Portanto, nós tratamos o outro como alguém melhor, né? Usamos a palavra melhor à falta de melhor também, e ele aproxima-se dessa versão. Mas a idealização também pode ir além do saudável, e é isto que eu quero falar-vos. A idealização também pode virar uma espécie de projeção. Porque no início nós não temos dados suficientes sobre aquela pessoa para criar uma ideia real sobre ela, não é? Portanto, o cérebro odeia lacunas, odeia não saber o suficiente sobre aquela pessoa. Então ele faz o que normalmente faz melhor, que é preenche essas lacunas. O nosso cérebro é ótimo a fazer isto. Preencher lacunas. E por isso é que no início de uma relação nós não nos apaixonamos só pela pessoa, nós apaixonamos pela hipótese, nós apaixonamos pelas expectativas, pelo que projetamos, pelo potencial que nós idealizamos daquela pessoa e daquela relação. Sabem? E eu até posso deixar esta pergunta reflexão, que é, e que eu acho que vai deixar muita gente inquieta também, que é, quando tu te apaixonaste por aquela pessoa, tu apaixonaste por quem a pessoa é? Ou tu apaixonaste-te por quem tu precisavas que ela fosse naquele momento da tua vida? Porque nós fazemos isto. Nós, às vezes, nós projetamos no outro aquilo que nós precisamos neste momento da nossa vida que esta pessoa seja. E isto liga-se com outra linha de pensamento também, que é esta nossa tendência para procurar coerência e significado nas relações quando não existe nenhuma coerência nem nenhum significado. Sabem? Às vezes nós estamos, mas ele ligou-me na terça e depois só voltou a ligar no sábado, será que é porque estava muito ocupado no trabalho? Não, é porque ele não quis falar na quarta, na quinta, na sexta. Sabem? Não procurem coerência e significado em sítios onde não existe coerência e significado, ok? Mas isto para dizer que nós usamos estas relações como base da nossa identidade também.
nós projetamos no outro com base naquilo que nós precisamos e, portanto, é com base na nossa identidade neste momento da nossa vida. O problema é que nós mostramos uma versão de nós e apaixonamos-nos por uma versão do outro que não existe. E, portanto, nós só conseguimos sustentar esta versão por um tempo determinado, que é aqui que eu quero chegar. Entretanto, a vida real vai acontecer. Entretanto, com o decorrer da rotina, com o avanço da relação, começa, sei lá, o cansaço, os conflitos, as rotinas, vulnerabilidades, zangas, enfim. E a máscara vai pesar e a máscara vai cair. Não tem como. A máscara cai sempre. Portanto, o que eu quero muito falar-vos hoje, e já lá vão não sei quantos minutos de episódio, 30 minutos de episódio, o que eu quero muito falar-vos hoje é o que é que acontece quando a máscara cai? O que é que nós fazemos? E deixem-me dizer-vos já que não é nada dramático. Podemos já tirar isso de cima de nós. A máscara cai sempre em todas as relações. Não é como se nós um dia acordássemos e pensamos hoje eu vou revelar quem eu sou realmente. Não. É um bocadinho mais subtil do que isso. Ok? Mais subtil do que um dia acordo e já não sei quem é esta pessoa que está ao meu lado e vou revelar o meu verdadeiro eu. Não é sobre isso. É o dia em que, por exemplo, nós já não temos energia para rir de uma piada que nunca gostamos, na verdade. Ou já não temos energia para tolerar uma coisa que nos irrita. É o dia em que, por exemplo, nós não respondemos com leveza porque estamos cansados. É o dia em que nós temos um breakdown porque precisamos de validação, de carinho, do esforço do outro ou até de espaço. Portanto, não é o dia em que nós decidimos, é um dia em que nós vamos deixando cair, sabem? Vai deslizando, a máscara vai deslizando. E é aqui que muitas pessoas começam a sentir que o outro mudou. Ele já não é a mesma pessoa, ele mudou. Mas ele não mudou, malta. Ele mostrou aquilo que ele é. Ficou visível aquilo que a pessoa é e a pessoa é muita coisa. É 150%, como já falamos. O todo é maior do que a soma das partes, né? Portanto, eu digo muitas vezes em consulta isto e quero reforçar aqui. A primeira versão que tu conheceste desta pessoa é a versão melhor desta pessoa. É o máximo que ela te consegue dar. Nem sempre, atenção, pronto. Vamos por aqui já um parênteses de nem sempre, mas a maioria das vezes. Também há pessoas que se conheceram em contextos em que não estávamos no seu melhor, né? Sei lá, olha, conheci num bar, estava bêbada, toda a ser vulnerável, o bêbada vulnerável. Pronto, se calhar não conheceste o melhor desta pessoa, mas regra geral é isto que acontece, pelo menos nos primeiros dates. E segundo esta lógica, é no início que tu viste o melhor e agora estás só a ver o normal, agora estás só a ver os vários tons de cinzento que existem entre o preto e o branco. Isto para dizer que, à medida que a proximidade entre duas pessoas aumenta, nós vamos deixando cair a máscara porque muita coisa vai acontecendo na relação. Os nossos padrões de vinculação vão-se fazer mostrar, a forma como nos relacionamos verdadeiramente vai-se fazer mostrar, as nossas feridas emocionais, as nossas crenças, a nossa autoestima, tudo o que nos compõe e que são feridas profundas, marcas de relações passadas, tudo isso se vai tornando mais visível porque fica ativado. As relações são o que mais ativa as relações passadas, não é? Portanto, uma relação presente ativa as minhas relações passadas, não tem como. E, portanto, é quando a relação começa a significar coisas como segurança ou insegurança, depende, estabilidade, conforto, que o nosso sistema de vinculação entra em ação, ok? Para além disso, é claro que manter esta versão idealizada de quem nós somos, não é? Exige muito esforço e cansa muito. Sustentar esta persona que nós criamos, ou esta persona que na verdade existe, mas que é a nossa melhor versão de sempre, que não é efetivamente totalmente congruente com quem nós realmente somos, vai gerar muita dissonância cognitiva, que é o que acontece quando nós temos duas ideias contraditórias dentro de nós, ok? E dissonância cognitiva é exatamente isto. Duas ideias contraditórias dentro da nossa mente, ok? E acontece muitas vezes que algumas relações entram em crise exatamente nesta fase, porque aquilo que era compatível na fase da idealização e em que a máscara estava muito presente, agora precisa de continuar a ser compatível numa estrutura da vida real, na pessoa real e na relação real. E há relações em que as pessoas não conseguem fazer esta gestão, em que, no fundo,
até confundem este cair da máscara com eu já não sinto o mesmo por esta pessoa, eu já não estou apaixonada, e às vezes não estão mesmo, não é? Porque existe uma coisa que se chama desilusão relacional, portanto, há muitas relações em que parece haver uma espécie de uma desilusão na relação, que, atenção, é normal e é esperada, mas há muitas relações que não conseguem ultrapassar esta fase da desilusão na relação, ok? E há outras que passam por uma fase de reajuste, em que as expectativas se tornam mais realistas, e isto é que é a maravilha do amor, atenção, ajustar, escolher, reajustar a expectativa, escolher a pessoa apesar desta desilusão passageira. Portanto, isto é que é incrível no amor, mas há muitas relações que não conseguem passar por isto. E, portanto, é aqui que muitas dizem, bem, eu acho que já não sinto o mesmo e nós precisamos de terminar. Mas talvez o que tenha acabado não seja mesmo o amor e sim a dopamina, não é? Fica aqui também esta reflexão. Agora, a pergunta que importa é se tu estás numa relação onde a tua máscara pode cair tranquilamente, pode cair com segurança, ou estás numa relação que só sobrevive se estiveres na tua melhor versão. Isto é super importante nós pensarmos também. Se ninguém estivesse a olhar para ti, quem é que tu serias nesta relação? E é esta a ligação que eu quero fazer com o carnaval, não é? Que durante alguns dias nós até podemos vestir o que quisermos, ser ousados, ser marotos, não é? Ser leves, ser alguém diferente até. Isso é divertido, isso é libertador. E isso é saudável também, eu gosto do carnaval. O problema não é o carnaval, nem a máscara. O problema é quando nós precisamos da máscara para sentir que somos amados. Isto também é outra camada que eu também queria trazer. Porque uma relação saudável, uma relação segura, uma relação onde nós estamos confortáveis, não é aquela onde nós temos que fingir para não sermos rejeitados, onde nós temos que fingir para pertencer. Não é a relação perfeita. É a relação onde a imperfeição pode existir sem punição, sem ser punida, sem ser castigada, ok? Portanto, é uma relação onde nós podemos ser imperfeitos. Isso é super importante e deixar cair a máscara. Por fim, dizer-vos também que estas são as relações mais satisfatórias, são as relações mais duradouras, nem sempre são as mais intensas, mas são aquelas onde existe maiores níveis de segurança emocional, autenticidade, capacidade de resolução de problemas depois do conflito. Portanto, estas relações são aquelas em que a máscara pode cair, que as duas pessoas conseguem reajustar expectativas e ultrapassar essa desilusão relacional temporária para que a relação ganhe uma estrutura muito maior, muito mais real e muito mais forte até acima de tudo. Ok? Portanto, quando a máscara cai, o que fica depois da máscara cair é que é o mais importante. É aquilo que nós construímos com esta pessoa. A capacidade de tolerar a diferença, tolerar os defeitos e até a maturidade, vou dizer, para amar alguém que, pronto, não é perfeito. E é isso. E pronto, malta, é isto que tenho para vocês hoje. Espero que tenham gostado deste episódio. Digam-me nos comentários o que pensaram sobre isto, vou gostar muito de ler. Já sabem que me podem enviar as vossas histórias, dúvidas, confissões, inquietações, tudo o que vocês quiserem para o link que eu deixo na descrição do podcast e na descrição do episódio. E não se esqueçam de me seguir aqui no Spotify, que é muito importante, e lá no Instagram, @inasmel.pt. Esqueci de vos contar, fica aqui também. Eu escrevi um artigo para o público e se quiserem ir ver também está no Instagram, portanto deixei num dos destaques, acho que é o destaque que diz imprensa, portanto escrevi um artigo para o público e estou muito contente, foi a minha conquista da semana. E pronto, malta, é isto que tenho para vocês. Até para a semana, obrigada por me ouvirem e beijinhos!